Bom, recentemente eu havia feito um vídeo falando sobre as estéticas góticas e lá eu havia comentado sobre a arquitetura gótica e como ela é muito presente dentro da estética. E vendo isso, eu decidi fazer esse vídeo daqui explicando tudo sobre a arquitetura gótica, de onde ela veio, como ela surgiu, a sua origem e muito mais. Eu sou 17 e bora lá. Bom, antes de começarmos a falar sobre a arquitetura gótica, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Na antiga Roma, o Império Romano enfrentava diversos exércitos poderosos, entre eles os povos germânicos chamados de góticos, que nas traduções ficaram conhecidos como godos ou bárbaros, mas aqui nesse vídeo vamos chamá-los de góticos para fazer mais sentido com toda a história. O exército dos góticos era dividido em duas tribos, os visigóticos, grupo que se estabeleceu no oeste, e os ostrogóticos, que se estabeleceram no leste. Dessas divisões, os visigóticos acabaram se aliando a Roma, enquanto os ostrogóticos se aliaram aos hunos. Os góticos eram conhecidos por sua agressividade e violência excessiva, além de seu amor por saques e guerras. Com o crescimento dos góticos, eles tornaram-se uma grande ameaça para o Império Romano, até que, na Batalha de Adrianópolis, os góticos mataram o imperador de Roma, Flávio Valente, e mais da metade de seu exército. Após isso, os góticos construíram o seu próprio reino, o que hoje é a Romênia e a Bulgária, tendo um reino próspero que durou até o século VIII. E agora você provavelmente está pensando, tá bom, mas o que isso tem a ver com a arquitetura gótica? Mas acredite, toda essa história que eu estou contando fará muito sentido mais pra frente. Vamos pegar novamente a nossa máquina do tempo e agora avançarmos um pouquinho. Durante a Baixa Idade Média, um novo movimento na engenharia estava prestes a surgir, com a ideia de usar a arquitetura para criar um vislumbre do céu na Terra. E foi com esse objetivo que a arquitetura gótica surgiu. O desafio era construir algo grande, com materiais muito pesados, mas introduzindo elementos que faziam com que parecesse mais leve que o ar. A arquitetura gótica foi um marco não só na história da engenharia, mas também de toda a realização humana. Mas qual a origem desse tipo de arquitetura? Primeiramente, todas as características presentes na arquitetura gótica não surgiram do nada, pois muitos dos elementos inseridos nela vieram da Basílica Romana, como os arcos, as abóbadas, as colunas, os pilares e as naves. E eu vou explicar cada um desses elementos e o que eles são, mas eu tenho que avisar aqui de antemão que as naves, elas são um corredor central, não é literalmente uma nave. Porém, muitos desses elementos, quando transportados para a arquitetura gótica, foram utilizados de maneiras diferentes. Na Basílica Romana, os arcos eram redondos, enquanto na arquitetura gótica evoluiu para arcos ogivais, que são mais pontiagudos e permitiram construções mais altas e com maior distribuição de peso. E isso também contribuiu para aqueles enormes vitrais não quebrarem com toda aquela carga. As abóbadas de berço das basílicas romanas foram transformadas em abóbadas de cruzária na arquitetura gótica, pois permitiam a construções de tetos mais altos e complexos. As colunas das basílicas foram adaptadas e evoluíram para pilares mais esbeltos e altos, muitas vezes decorados com esculturas e ornamentos. E as naves góticas geralmente eram mais altas e mais iluminadas devido ao uso de grandes janelas com vitrais. Esses elementos mostram como a arquitetura gótica se desenvolveu a partir das bases estabelecidas pela arquitetura romana, adaptando e inovando para criar estruturas mais altas, luminosas e ornamentais. Tendo em mente as inspirações para cada elemento presente na arquitetura gótica, como, quando e onde que ela teve início. Devemos ter em mente que estamos falando do século XII. Naquela época, as construções com pedras eram feitas de maneira bem mais complicada e suja. Era um processo muito demorado.
Antes da arquitetura gótica surgir, a única maneira de construir estruturas altas era por meio de grandes muralhas, o que fazia com que as construções se tornassem volumosas e muito escuras. Até que em 1144, em Paris, um engenheiro chamado Abbot Suger finaliza a construção da primeira igreja gótica, a Basílica de Saint-Denis. Inicialmente, Suger chama sua arquitetura de moderna, mas os críticos não gostam nem um pouco dela, acham aquela arquitetura muito bruta e agressiva, usando como forma de ofensa o termo gótico, referindo-se aos povos que citei inicialmente. Eu disse que faria sentido? Mesmo com os críticos desprezando a arquitetura gótica, pois achavam-a inferior à arquitetura da antiga Roma, o estilo gótico tornou-se muito popular, logo espalhando-se pela França e por todo o resto da Europa, onde muitos tinham como objetivo fazer a catedral mais alta e iluminada do mundo. De mais a mais, as catedrais góticas possuem muitas referências bíblicas, como no formato da grande maioria das catedrais que possuem o desenho de uma cruz. Na Catedral de Notre-Dame, que possui a altura do Templo de Salomão, e na Catedral de Amiens, que tem uma nave que possui o mesmo comprimento da Arca de Noé. Mas quais elementos compõem a arquitetura gótica? Alguns deles eu citei anteriormente, os arcos, as abóbadas, as colunas e as naves, porém tem muito mais. O pináculo era um elemento decorativo e estrutural que se encontra no topo das torres e fachadas das catedrais, que também ajuda a distribuir o peso das abóbadas e torres. As naves laterais são corredores paralelos à nave central, separados por colunas ou arcadas que facilitam a circulação dos fiéis e aumentam o espaço útil da igreja. E falando nas arcadas, elas são uma sequência de arcos sustentados por colunas, frequentemente encontrada nos claustros e nas naves laterais. A fachada de 3 arcos, que é um item mais decorativo, que marca a entrada principal da catedral, composta por 3 arcos que simbolizam a Santíssima Trindade. O trifório, que é uma galeria estreita situada acima das arcadas e abaixo do clerestório, usado tanto para circulação quanto para fins decorativos, e talvez um dos elementos mais marcantes da arquitetura gótica, que são as gárgulas, que são esculturas em forma de monstros que são usadas como calha para desviar a água da chuva das paredes, e que merecem um vídeo só para elas. Como dito anteriormente, as catedrais góticas tornaram-se muito populares e rapidamente espalharam-se pelo mundo. E agora falaremos das construções góticas mais famosas do mundo. A Catedral de Sevilha, na Espanha, é a maior catedral gótica do mundo e a terceira maior igreja também, conhecida por sua grandiosidade e a sua famosa Giralda, que é uma torre que era originalmente um minarete. Temos a Catedral de Burgos, na Espanha, que é muito famosa por suas torres e detalhes ornamentais. Temos a Catedral de Chartres, na França também, renomada por seus vitrais bem preservados e sua arquitetura harmoniosa. Temos a Catedral de Milão, também conhecida como Duomo de Milano, e é uma das maiores catedrais góticas do mundo, famosa por suas inúmeras agulhas e estátuas. E uma das mais famosas é a Catedral de Colônia, na Alemanha, que é conhecida por suas torres gêmeas imponentes e é um patrimônio mundial da Unesco, que levou simplesmente 632 anos para ser finalizada. E a construção gótica mais famosa que existe, a Catedral de Notre-Dame, que é um dos exemplos mais icônicos da arquitetura gótica, conhecida por seus vitrais deslumbrantes e a famosa rosácea, além de seu enorme tamanho e suas grandes esculturas presentes nela, que foi o local de coroação de muitos reis franceses, e a catedral tornou-se ainda mais famosa com o lançamento do livro e mais tarde do filme O Corcunda de Notre-Dame, tornando-a mundialmente conhecida. E por mais que eu tenha citado apenas catedrais, a arquitetura gótica não se limita apenas a essas construções. Ela pode ser vista em castelos, em palácios e em universidades. Aqui no Brasil temos várias construções góticas, como o Palácio da Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, o Santuário do Caraça, em Minas Gerais,
e algumas catedrais, como a de Sé, em São Paulo, a Metropolitana, em Fortaleza, e a de Santos. E bom, acho que você não fazia ideia da importância que a arquitetura gótica tem na história da engenharia e da própria humanidade. Essa arquitetura não só influenciou a estética e a engenharia da época, mas também refletiu mudanças culturais e sociais, como o crescimento das cidades e o poder crescente da Igreja Católica. Essas catedrais não são apenas marcos arquitetônicos, mas também importantes centros históricos e culturais que atraem milhões de visitantes todos os anos. E foram nesses cenários góticos, com toda a sua aura sombria, poderosa, divina e misteriosa, que o primeiro conto literário gótico surgiu, O Castelo de Otranto, de 1765, escrito por Horace Walpole, assim dando início ao gênero literário gótico. E até os dias de hoje, esses cenários ainda são vistos em obras literárias mesmo, em filmes, em séries, em jogos, em clipes de música. E é muito difícil imaginar todas essas obras góticas sem esses grandes e incríveis cenários, que é quase como um personagem próprio. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, compartilha, comenta, se inscrevam no canal. Qualquer sugestão de vídeo que vocês tiverem é só comentar. E é isso, meus queridos. Até a próxima vida. Why don't you come with me? Get into some trouble. The bat and the cat. It's got a nice ring. Come on, kid. You should go. And you never knew how much I really liked you.